Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos confiou por sua inteira graça, sua multiforme graça. E nós estamos aqui muito alegres porque podemos meditar em mais uma epístola agora do apóstolo Pedro, um personagem com quem eu tanto me identifico, né? Você é um homem colérico, intenso, né? E eu louvo a Deus, né? Porque Deus deixou nas suas escrituras, né? Que seus servos eram homens, mulheres falhos, mas que o Senhor Jesus transformou, restaurou, e ainda que permaneçam falhos, e Deus não escondeu isso de nós, Deus os amava e Deus os usava e Deus os santificava à medida que eles cresciam, né? No conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos então, como eu disse, meditar. Perdão, gente, começou aqui uma propaganda. Deixa eu só fechar essas abas aqui do computador. Ok, e aí eu posso voltar. Ok. Então, hoje nós vamos começar, né, e meditar na primeira epístola de Pedro. Nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 5, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória, o Senhor é o cabeça da igreja, tu és o pastor e bispo desta igreja, que é uma alegria fazer parte, Senhor, privilégio todo nosso de termos sido escolhidos, regenerados para uma viva esperança, e agora nós somos pedras vivas. Fazemos parte, Senhor, como santuário da grande pedra, a pedra principal, a pedra angular, a rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Senhor, que privilégio sermos esse povo, nação santa, geração eleita, povo adquirido, povo exclusivo. E que privilégio podemos anunciar as virtudes do Senhor, que nos transportou para o teu reino, Senhor, que nos tirou do reino de trevas e nos transportou para um reino de luz. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos. E nós padeceremos perseguições e sofrimentos, Senhor, mas com um propósito. Que o nosso sofrimento não seja porque nós fomos caluniadores, porque nós tivemos no nosso coração qualquer sentimento que não te agrada, Senhor, por hipocrisia, por inveja, por difamação, ou por tantas coisas que o Senhor nos deixou aqui na tua palavra, engano, maldade. Não, que o nosso sofrimento não seja por más atitudes nossas, mas que seja por Cristo Jesus e pelo Evangelho. Eu lhe peço, Senhor, fica conosco nessa tarde. Quem for assistir, Senhor, o Senhor sabe se vai ser de manhã, de tarde ou de noite, porque o Senhor está fora do tempo, e o Senhor na eternidade tem controle e domínio sobre tudo. Eu te peço que essa live alcance os corações, as pessoas que vão ouvir depois, Senhor, elas possam ter a revelação que vem da parte do teu Espírito, de como viver o Evangelho na prática, compreendendo a doutrina e a prática, a doutrina e a ética, e assim o Senhor seja louvado, no nome de Jesus, amém? Então vamos começar. Essa carta que Pedro escreveu, ela é uma carta que ela é chamada de uma carta católica. Gente, a palavra católica significa universal. Eu descobri isso só esse ano, tá? O que significa quando nós falamos a igreja católica romana? Porque é uma igreja universal, né? Então a carta de Pedro, diferente das cartas de Paulo, que eram específicas para a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, né? Diferente das cartas de Paulo, a carta de Pedro, essa primeira carta, ela vai ser interessada aos crentes, aos escolhidos, aos que estão dispersos ali na Ásia Menor. Todos os crentes escolhidos, estrangeiros, peregrinos que estão na Ásia, na Bitínia, na Capadócia, na Galácia, no Ponto, ou seja, uma carta universal, uma carta que nós vamos chamar então, né, classificando aqui como uma carta católica, nesse sentido de ser uma carta que alcança toda a igreja, não apenas uma igreja numa parte específica de um território, amém? Deixa eu cumprimentar quem entrou, essas amadas do Senhor. Minha mãezinha, oi mamãe, seja bem-vinda. A Paty está aqui com a gente também, que honra, Paty, Deus abençoa. E a Sossô também, graças a Deus que vocês estão aqui, que bom pela vida, pela presença de vocês, viu?
Que Deus as abençoe grandemente. Graças a Deus, estou aqui para estudar e aproveitar seus conhecimentos. Sou crescendo junto, né? Nós devemos desejar esse leite espiritual ardentemente. E enquanto nós vamos nos alimentando, o Senhor vai nos fazendo crescer também. Graças a Deus por isso. Então vamos lá? Então essa carta de Pedro, ela não é uma carta específica para uma igreja apenas, mas para toda a igreja. Qual que é essa igreja? A igreja dos escolhidos, que vivem como estrangeiros. E aí ele vai falar o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na eleição desse povo. O Pai conhecia de antemão e escolheu. O Espírito santificou para a obediência. E o sangue de Cristo Jesus nos purificou. Pai do Senhor Jesus, Deus continue abençoando a sua vida. Amém, Pati. Você também, sua família maravilhosa, viu? Então, qual que é o objetivo dessa carta de Pedro? Os crentes, principalmente os crentes gentios que ele vai escrever, né? Porque ele fala muito sobre os ídolos que eram adorados antes, ele fala sobre a antiga maneira de viver, né? Então, claro que todos nós temos que passar por novos nascimentos, mas principalmente os gentios que não tinham nenhum contato com a lei de Deus, nem a lei moral de Deus, seria uma transformação ainda, né, maior, principalmente dos hábitos. Porque o povo de Deus, ainda que necessitado de Cristo Jesus como todo ser humano, eles tinham o que era uma sombra, que era a lei, né? Então, os gentios, a gente vai ver que Pedro vai falar muito enfaticamente sobre isso. Olha, aquela vã maneira de viver você tem que mudar. Antes você seguia seus próprios desejos, agora não. Agora você tem um novo nascimento. Então, nós vamos ver que essa carta foi escrita a crentes gentios que estavam vivendo muita perseguição. Inclusive, essa carta, ela vai falar muito sobre sofrimento. Pedro vai trazer aqui a ideia de que, olha, vocês vão sofrer, mas que esse sofrimento seja um sofrimento por propósito. O que não pode acontecer é que vocês sofram porque vocês fizeram coisa errada. Você vê que a pessoa que está passando por um grande deserto, a gente chega para ela e fala, não, isso é Deus que está provando a sua fé. Não, nem sempre, gente. Às vezes a pessoa está no deserto porque ela se colocou lá, né? E Pedro vai deixar isso muito claro. Se você estiver sofrendo, que não seja porque você errou, que seja por causa do evangelho. Assim vocês vão poder participar. Assim como Cristo sofreu na carne, vocês também vão participar da glória quando ele vier, né? Então a ideia aqui é, vocês vão passar por sofrimento, ele vai ter propósito e vocês vão vencer, vocês vão receber, né, a recompensa. Então Pedro vem trazer uma carta que vai falar, né, de doutrina, explicando a doutrina, explicando o que é, né, a teologia que nós entendemos, bíblica e inspirada pelo Espírito Santo, diferente das cartas de Paulo, porque Paulo é muito didático. Então ele começa com doutrina, e aí ele fala sobre a salvação, doutrina da salvação, eleição, justificação, e depois ele vem com a prática, né? Nós vimos isso na maioria das cartas de Paulo. Primeiro ele vem com a parte doutrinária, o ensino, depois ele vem com a prática, com a ética. Então agora que vocês sabem disso, como vocês devem se comportar? Pedro não. Pedro traz doutrina e ética de uma maneira mais próxima e não tão categorizada, se é que eu posso falar assim, tá bom? Então vamos versículo por versículo. Pedro, gente, uma coisa que ele vai fazer muito na carta é trazer a identidade do povo. Quem são vocês? E várias vezes ele fala, vocês têm que ser santos porque Deus é santo. Vocês são uma geração eleita, vocês são um povo diferenciado, vocês são um povo exclusivo, vocês são sacerdotes, vocês têm um pastor, vocês têm um bispo, vocês são isso. Então nós vamos ver que Pedro vai reafirmar a identidade deles, muitas vezes. Gente, tem uma coisa que a gente passa quando a gente passa por tribulação, é que a gente se questiona. A gente questiona quem nós somos, a gente questiona se Deus está vendo. Será que eu tô passando por tudo isso? Será que eu errei? Não, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim. Sabe quando não é? Eu tenho essa mania. Tá passando por qualquer coisa? Não. Tem alguma coisa. Eu errei em algum momento. Como se a gente é muito orgulhoso. A gente pensa que tudo é nosso. Se tiver tudo bem, a gente quer a glória. Porque eu fiz isso. Porque eu obedeci, né? Porque eu... E muitas vezes não é sobre nós, né? Quando vem a perseguição, a dificuldade, às vezes a gente fala, não, eu tô fazendo alguma coisa errada. E a gente tem uma coisa, gente, que a gente precisa muito. Esses dias Deus tem falado isso muito comigo. Pessoas inseguras, elas atacam outras pessoas.
pessoas que não têm uma identidade sobre quem elas são, qualquer pessoa ao redor delas é uma ameaça. Então, quando a gente descobre quem nós somos em Deus, a maioria dos nossos problemas vai se resolver. Problema de comparação vai se resolver. Por quê? Porque eu sou uma filha amada de Deus. Se aparecer uma outra filha, mais bonita, mais rica, mais bem-sucedida, com os meninos mais inteligentes, mais talentosos, conhece mais de Bíblia, que tem mais um marido mais melhor de bom, tá tudo bem. Porque eu sei quem eu sou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu sei quem eu sou, se a minha identidade está firmada, na hora da tribulação eu vou permanecer. Agora, se eu não sei quem eu sou, qualquer crítica que falam contra mim, ela é aquilo. Eu vou ter que falar com meu marido para de soldar, porque tá escurecendo tudo aqui, ué. Tá fazendo um negócio ali, usando solda. Gente, se na primeira hora que alguém falar assim, você não vale nada. Na primeira hora que alguém falar assim, você não é isso não, você é uma farsa, a gente vai acreditar, porque nós não sabemos qual é a nossa identidade. Mas Pedro, mandando uma carta para um povo, o povo de Cristo Jesus, que está passando por perseguição, o que ele fala? Vamos reafirmar a identidade. Saibam quem vocês são e qual que é a herança que está prometida para vocês. E assim, nada vai abalar vocês. E é uma coisa, gente, que Deus mudou muito na minha vida. E eu oro para que todos nós possamos estar muito firmes em quem nós somos em Deus. Sabe, porque vai ter dias que a gente vai viver coisas grandes e Deus vai responder grandes orações. Mas vai ter dias, gente, que vai ser luta, que Deus vai falar não, que a gente vai enfrentar perseguição, zombaria, e não vai ser fácil. Mas Deus continua no trono e o amor dele é imutável. E nós precisamos nos apegar a isso, a essa herança que está preparada para nós. Então vamos lá? Então, como eu falei nessa introdução, é muito lindo, porque primeiro ele vai falar que essa carta é para os estrangeiros. Lembrando, gente, que nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Não adianta tentar fincar nossas raízes aqui na terra, esperança aqui na terra, vai nos frustrar. Nós temos que entender sobre nossa identidade, quem nós somos. Somos um povo escolhido, mas peregrino. Nós somos um povo de Deus aqui na terra, só que nós somos peregrinos aqui, né? Ele vai dizer, vocês são eleitos, mas estrangeiros, escolhidos e estrangeiros. E aí ele vai falar, Deus o Pai conheceu cada um de vocês antes de tudo, de antemão. Deus já conhecia vocês, e sim, ele escolheu vocês. O Espírito Santo santificou para a obediência, e a purificação veio pelo sangue de Jesus. Olha a trindade, que coisa mais linda. Então ele vai cumprimentar esse povo com a graça e a paz. É um cumprimento comum, né? Até Paulo, a gente vai ver nas cartas dele também. Então ele começa dizendo, olha, todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por sua grande misericórdia ele nos fez nascer de novo, ele nos regenerou. E agora nós temos uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia. Essa esperança é de alcançar o quê? Uma herança. E aí ele vai falar dessa herança. Essa herança é incorruptível, incontaminável e imarcessível, e está guardada no céu. O que significa isso? Nós temos um galardão diante de Deus. Deus tem um prêmio para aquele que está sofrendo, que está abrindo mão dos seus próprios interesses, para aquele que está vivendo por Cristo, aquele que, mas o povo do mundo faz o que eles querem. Mas nós temos uma herança para alcançar. Mas parece que a vida do povo que está lá fora é mais fácil que a nossa. Eles morreu, acabou, né? Infelizmente. Na verdade, acabou não, eles vão viver sofrimento eterno. Agora, para nós que estamos aqui, em busca de uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, para que nós alcancemos, nós vamos enfrentar sim, tomar a nossa cruz. Por que a gente toma a nossa cruz? Porque nós não vivemos segundo a nossa velha e vã maneira de viver. Nós tomamos a nossa cruz para viver o plano perfeito de Deus no mundo caído. Viver o plano de um Deus santo no mundo caído vai gerar esforço da nossa parte. Mas graças a Deus que pela graça nós somos salvos. Não é pelo esforço. Mas nós temos que permanecer e não desistir. Essa herança que Deus tem para nós, gente, ela é imperecível. Nessa versão minha fala que é uma herança imperecível, não acaba, não perece, não tem... sabe quando a gente compra uma roupa, o que vai ser essa roupa daqui 100 anos?
Que, né, não é verdade? Talvez uma roupa ótima ainda dure um pouco mais, mas tantas coisas aqui da vida, dessa terra, que passam. Eu tô precisando trocar minha geladeira, até falei com vocês aqui, né, que esses dias eu deixei cair um vidro nela, né, e eu falei, a gente vai vivendo e as vivências vão gerando marcas, né, que às vezes a gente falha, às vezes a gente é mais bruto, e com as outras pessoas às vezes também é assim, né, uma palavra, uma atitude machuca a pessoa, então a gente tem que estar sempre renovando esse amor fraternal. Mas eu até brinquei, né, que eu queria uma geladeira, talvez eu compre uma geladeira nova quando o Senhor Jesus me permitir. Mas aí a ideia é, tudo passa, gente. Tem 14 anos minha geladeira. Então, essa herança que a gente vai receber, não tem ferrugem que vai comer, não tem traça que vai correr, não tem ladrão que vai minar e roubar. É uma coisa que não acaba, é eterna. Deixa eu só botar aqui no silencioso, gente. Ok. Essa herança também é pura e imaculada, não muda nem se deteriora e está reservada para nós no céu. Peguei a palavra imarcessível para pesquisar e um dos sinônimos é incompreensível. Nós não podemos compreender o que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Amém? E aí ele vai dizer, então, gente, alegrem-se. Já que vocês têm essa herança, alegrem-se. Ainda que por um pouco de tempo vocês tenham que enfrentar tribulações, provações. Olha só, por um pouco de tempo, até depois ele repete de novo, pouco de tempo. O irmão Juninho colocou lá no grupo uma versão que fala pocochito de tempo. É um pouquinho de tempo diante de toda a eternidade. Eu sei que é fácil falar quando não é a gente que está sofrendo, né? Quando não é a gente que está esperando 20 anos por uma oração, por uma resposta de oração. Mas o que Paulo está falando? Olha, vocês têm uma herança que vai durar para sempre. Incompreensível, imarcessível, incorruptível e incontaminável. Ninguém pode tocar essa herança que vocês têm. Então, já que vocês têm que passar por algum tempo essas provações, entendam que elas têm propósito. Por quê? Essa provação, essas tribulações, elas vão provar se a sua fé é autêntica. Assim como o fogo purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E a sua fé é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso, ou seja, a tribulação, 3 coisas a gente tem que entender. Primeiro, ela é passageira, um pouco de tempo, lembra? Ela prova a nossa fé e ela também produz glória. E ela vai produzir louvor, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. Mesmo que vocês nunca tenham visto Jesus, vocês amam Ele. E vocês se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Porque vocês creem nele e têm alcançado o fim da vossa fé, que é o quê? A salvação da nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo com que os meios sejam o nosso fim. Porque nós temos uma vida com abundância aqui na terra, em Cristo. Só que esse não é o fim da nossa fé. Qual que é o propósito final da nossa fé? A salvação da nossa alma. Então nós precisamos nos lembrar disso. Deus nos abençoa? Abençoa. Nós vivemos coisas lindas na terra, vivemos. Mas o propósito da nossa fé não é o que Deus pode fazer nessa terra, mas a salvação da nossa alma. Gente, até mesmo os profetas queriam entender mais sobre essa salvação, porque eles profetizaram sobre um tempo que não era o deles. E no final dessa perícope, versículo 12, vai falar que até os anjos gostariam de entender. Eles observam, eles atentam para a salvação, eles procuram escrutinar, em outras versões, aqui, até os anjos, gente, ficam encantados e curiosos e dispostos a entender mais, pelo que Pedro está falando aqui, olha. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar as boas novas que foram anunciadas. O dia da salvação. Uau! Portanto, cingindo os vossos lômbios, sejam sóbrios. Aqui nessa minha versão fala, preparem a sua mente para a ação. Preparem-se para a ação e sejam sóbrios. Tenham autocontrole. Eu amo essa palavra, sedes sóbrios, né? Eu sempre falo sobre ela aqui, né? Acho que já repeti várias vezes. Ser sóbrio é estar atento, é ter todos os seus sentidos apurados. Porque quando a gente está bêbado, os nossos sentidos eles ficam
a gente fica rindo. Qualquer um pode vir roubar a carteira do tonto, né? Que tá lá, não sei o quê, cai no golpe fácil, bate um carro fácil. Espiritualmente, nós não podemos estar embriagados com as coisas, com o vinho que este mundo tem para nos oferecer. Por isso que é importante as disciplinas espirituais. Por isso que a gente não pode se distrair com os prazeres da carne, com as coisas dessa vida. Como um bom soldado de Cristo, a gente tem que buscar alegrar aquele que nos arregimentou. Por quê, gente? Porque no capítulo 5, Pedro vai repetir isso aqui sobre ser sóbrio e vai falar que o diabo anda ao derredor. O nosso inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa estragar. Então a gente não pode se entreter. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para que nosso sentido, a nossa mente esteja pronta. Eu já falei aqui sobre cingir os lombos, né? Que antigamente os homens usavam túnica. Então se eles precisassem correr, imagina correr de vestido longo. Muito difícil. Então cingir os lombos é pegar essa túnica e amarrar a ponto de que você tenha destreza nas pernas. Deixa eu colocar a imagem aqui de novo, para que vocês possam ver. Opa. Ó, achei a foto aqui. Aproveitar que eu tô no computador hoje. Aqui. Então, ó, o homem que usava uma túnica não permitia fazer o trabalho pesado. Então cingir os lombos era uma amarração própria, ó, que se fazia. E agora, a túnica amarrada, ele pode lutar ou ele pode ir trabalhar. Então nós temos que estar prontos espiritualmente, e ser sóbrio. Aqui nessa versão, o ser sóbrio eles traduziram como autocontrole. Nós temos que estar, gente, ativos espiritualmente, não abaixar as nossas almas espirituais. Ele vai dizer, olha, sejam filhos obedientes, não voltem à antiga maneira de viver. Lembrando que eu sei que eu estou adiantada, gente, que a gente está em 1 Pedro aqui na live. Eu sei que não é o ideal. É bom quando a gente leu no dia e ouve no dia, né, o que a gente leu. Mas quando vocês forem ler, Deus vai lembrar vocês do que vocês estão vendo aqui. Viu? Vocês que não leram ainda, porque como tem muitos feriados, né? Tem 2 feriados agora pra frente e a gente vai entrar em Apocalipse. Então, pra conseguir, eu tive que adiantar um pouquinho, tá bom? Oi, Vanilda, boa tarde, minha querida sogra abençoada. Deus te abençoe. Estamos em 1 Pedro 1 ainda. Ele vai falar assim no versículo, do versículo 14, né? Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando vocês satisfaziam seus próprios desejos, viviam na ignorância, mas não. Agora vocês têm que ser santo. Porque como está escrito lá em Levítico 19:2, sede santos porque eu sou santo. Se vocês são o povo de Deus, vocês têm que ser santo como Ele é santo. E aí ele vai falar, temam a Deus. Entendam, gente, que o sangue que foi usado para resgate de vocês, o valor que foi usado para resgate de vocês, não foi ouro ou prata, mas foi o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido, ele foi conhecido antes mesmo da criação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos. Então o que está falando? Vamos lembrar quem vocês são? Vocês são um povo de Deus, e Deus é santo, vocês têm que ter santidade. Vocês têm que ter temor a Deus, porque Deus resgatou vocês desse estilo de vida vazio que vocês herdaram. E esse preço não foi qualquer preço. Não foi usar essas coisas vis, como ouro e prata e pedra preciosa. Não. O que foi usado para resgatar vocês foi o sangue precioso de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, sem ruga e sem mácula, sem mancha. Então deem valor na salvação que chegou até vocês. E aí ele vai dizer assim, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, tenham como alvo agora, e ele entra já com uma parte prática, o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração. Eu gesticulo muito, né, gente? Se eu peguei a live pra ver e eu tô assim, blá, 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 blá. Meu Deus. Bom será aquela pessoa que só ouve a live, né, enquanto lava vasilha, como eu faço geralmente com tudo que eu escuto. Pra não ver os nossos tiques.
Só uma brincadeira. Então, Pedro já começa falando, o que vocês têm que fazer uma vez que vocês são esses escolhidos e peregrinos? Uma vez que vocês entendem o propósito da tribulação e vocês sabem qual a herança que está reservada para vocês, vocês valorizam o sangue de Jesus, vocês devem viver em santidade e temor e amar uns aos outros, sem fingimento, um amor fraternal, um amor sincero e de todo o coração. E ele termina o capítulo 1 falando sobre a palavra de Deus. Os seres humanos são como a flor da erva, como o capim. Sua beleza é como a flor da erva. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ele vai dizer, olha, vivam uma vida de acordo com a palavra, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, diante de tudo isso, livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia ou fingimento, inveja e difamação. Nas versões mais antigas fala murmuração, mas eu peguei o radical da palavra para ver. E realmente essa palavra vai trazer uma ideia de fofoca. Na Strong fala fofoca maliciosa. Então Pedro está falando assim, uma vez que vocês temem a Deus, vocês amam uns aos outros, livrem-se da maldade, do engano, não sejam fingidos, livra da inveja, livra da difamação, para de falar mal do outro, de fofocar de forma maliciosa. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente, ardentemente, nas versões mais antigas, o puro leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação, se é que provaram a bondade do Senhor. Então ele vai falar assim, olha, deixa a maldade e tenha fome de Deus. Tenha fome espiritual, fome pelas coisas de Deus, porque quanto mais fome você tiver e mais você se alimentar desse leite espiritual, mais você vai crescer e vai experimentar da salvação. Eu deixei aqui aberto na versão mais antiga. Eu quero ver como é que tá. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Essa aqui tá bem... Deixa eu colocar uma revista atualizada aqui. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós já somos salvos, mas nós ainda estamos sendo salvos, porque nós vamos ser salvos. Eu amo essa ideia, eu já vi vários pastores falando sobre ela, tem no livro Graça Transformadora, Hernando Dias Lopes fala também. Então, nós já fomos salvos, mas nós ainda estamos crescendo para a salvação, para que um dia nós sejamos de fato salvos. Amém? E eu acho linda essa ideia de como crianças recém-nascidas. Vocês já viram um bebezinho recém-nascido para mamar, gente? O menino acabou de mamar. Você pega ele, ele tá querendo mais. Então Pedro está dizendo, como crianças recém-nascidas que desejam ardentemente, naturalmente, sucção, o leite, que nós sejamos assim, ávidos por Jesus, ávidos pela palavra, querendo crescer mais espiritualmente. Às vezes não é que a gente não quer crescer espiritualmente, mas a gente tem tanta fome de ter coisas. Mas eu quero tanto aquele diploma, mas eu quero tanto aquela casa, eu quero tanto trabalhar para ter aquilo, eu quero tanto aquele dinheiro, eu quero tanto ter isso. Essas coisas não são erradas em si, mas o que nós temos ardentemente desejado antes de todas as coisas? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 6, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Ele começa a falar sobre Jesus como uma pedra viva, e é lindo esse texto. Fala, olha, Jesus é a pedra viva e vocês são pedras também. Jesus é a pedra viva e vocês também são pedras. Eu imagino como se a igreja fosse uma grande montanha. Não é que a montanha é uma grande pedra, mas que, se você analisar bem, pode ir ali, a gente pode deteriorar aquela montanha com várias pedrinhas. É isso que quer dizer quando nós dizemos que nós somos o corpo de Cristo. Não estou dizendo que Jesus pode ser deteriorado, eu só quero dizer que nós somos a construção daquilo que é a pedra angular. Cristo, como a rocha da nossa salvação, é espiritualmente, e nós nele somos como pedrinhas. Por isso é importante que nós entendamos, uma pedrinha longe da montanha não é nada,
mas junta com a montanha ela faz parte do todo, que é Cristo Jesus, a rocha, a pedra angular. Eu acho lindo que aqui vai falar assim, olha, essa pedra é preciosa para os escolhidos, para os que creem, mas para os que não creem, ela é uma pedra de tropeço. Então ele vai dizer, mas vocês porém, essa não é uma pedra de tropeço para vocês, para os que não obedecem a palavra. Vocês, ao contrário disso, vocês são um povo escolhido. E aquele versículo lindo, né? 2:9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Já pensou nisso, gente? Quem que é Lorena? Às vezes a gente tem que lembrar disso. Lorena, você faz parte de um povo escolhido, de uma geração eleita, um reino de sacerdotes. Nós sempre falamos aqui, né? Como que nós somos um reino sacerdotal. Um povo que pode ir direto para Deus, não precisa de outro representante. Nós somos o representante, na verdade. Um povo que representa o resto do mundo, da humanidade. Nós somos o povo que está aqui, ó, em conexão direta com Deus. Nós somos uma nação santa, tá vendo? Novamente ele vai falar sobre santidade. Uma propriedade exclusiva de Deus. Gente, a gente tem um dono. A gente não é descartado como o mundo nos faz pensar. Nós temos um dono que nos escolheu e nós temos um proprietário, nós somos propriedade dele. Isso é tão bom se sentir pertencente a algo maior e que dirá o nosso Deus, que é infinitamente maior do que nós conseguimos calcular. Quem é Deus? Mas ele escolheu para que nós sejamos rebanho do seu pastoreio. Eu acho lindo isso. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Nós temos um dono, nós temos um pastor e um bispo. Inclusive ele fala isso no final do capítulo 2. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram-se para o pastor e bispo da sua alma. Eita glória! E o que esse povo é, gente? É um povo que anuncia as virtudes daquele que os tirou das trevas e o transportou para um reino de luz, para a sua maravilhosa luz. Então olha só, nós como geração eleita, reino sacerdotal, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a gente anuncia das virtudes de Deus. Nós falamos desse Deus, de que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, amados, eu advirto a vocês como peregrinos e estrangeiros, versículo 11 agora. Mantenha distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julgar o mundo. Ou seja, seja irrepreensível, que as pessoas procurem coisas para falar de vocês, e ela possa até inventar, mas a pessoa que ouvir vai falar, eu nunca vi isso, eu nunca vi ela se comportando assim, né? A gente não consegue controlar a língua dos maldizentes e dos que fazem fofocas maliciosas, mas Deus é quem nos prova. E se o que estão falando é mentira, uma hora isso vai vir à tona. Então Pedro está falando, vivam de maneira que eles procurem uma coisa para falar contra vocês e não encontrem. Uau! Versículo 13, aí ele começa a falar sobre o respeito das autoridades. Gente, vocês têm que se submeter às autoridades humanas. Vocês têm que honrar o rei como autoridade máxima. E aqueles os oficiais que são nomeados por ele, eles vão castigar os que fizerem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus. Então não usa da liberdade como desculpa para fazer o mal. Tem pessoa que fala, eu sou crente, só tenho Deus que me julga, então eu vou fazer tudo errado. Você já viu alguém falar isso? Vou fazer o que eu quero, que é Deus que me julga. Isso não te traz temor? Isso não te faz tremer de medo? Não usa da liberdade que vocês têm como propósito para malícia. Eu não vou seguir nenhuma regra não, porque eu sou do reino de Deus. Não vou seguir regra de trânsito, não vou pagar imposto, não vou, porque eu não sou daqui. Não, e Pedro está deixando claro. Não usa a liberdade que vocês têm como propósito para malícia. Vocês têm que obedecer às autoridades humanas, se submeter a elas. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Tem gente que tem dificuldade de submeter à liderança também. Nossa, gente.
Não vou nem falar nada. Só Deus sabe, Paty. Deus tem me mostrado muito, sabe, meninas? Eu vou compartilhar com vocês. A pessoa que não teve um pai presente, uma pessoa que não teve uma figura paterna dentro de casa, que liderou bem a casa, com uma autoridade não exacerbada também, mas que foi aquele homem que disciplinou os filhos, sabe? A pessoa que viu, principalmente aquela que teve um pai ausente, ela tem muita dificuldade de lidar com a autoridade. Quando ela casa, ela quer governar o lar, porque ela não confia na autoridade do homem, porque ela não vê o pai. E aí, Deus me ensinou tanto esse ano, que eu precisei muito disso. Deus me ensinou tanto isso. A pessoa que ela tem problema com a autoridade, ela tem algum desvio com relação à paternidade dela. Então, muitas pessoas, só de você receber, você dá super bem com a pessoa, mas aí você recebeu o cargo de líder no trabalho, ela já não gosta de você mais, porque você representa uma autoridade para ela. E ela tem problema com a autoridade, porque ela pensa que só ela pode ser autoridade. Tem muitas mulheres que viram as suas mães exercerem o papel de autoridade, porque se o pai só pensava em si, o pai não cuidava da família, a mãe teve que ser mãe e pai e correr atrás. Então ela pensou assim, ó, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que cuidar de mim e dos da minha casa, porque ninguém vai cuidar, nem mesmo meu marido, porque eu não confio no homem, não confio em ninguém, não confio em nenhuma autoridade. Então é tão interessante que eu venho falando muito sobre isso, e é tão interessante que a Bíblia vai deixar claro, gente, vocês têm que submeter. Porque quando vocês se submetem às autoridades, vocês estão se submetendo a Cristo, que elegeu a autoridade. O versículo 18 vai falar assim, olha, para os escravos, submetam-se ao seu Senhor, mesmo se ele for mau. Submetam-se a ele, não só se ele for bondoso e amável, mesmo se ele for mau, porque Deus agrada. Olha isso, Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Gente, isso é muito pesado. Eu vou ler na outra versão para a gente poder analisar isso, porque daqui a pouco nós vamos falar das mulheres que têm que submeter os maridos. E às vezes as pessoas falam assim comigo, Lorena, você fala de submeter a marido porque seu marido não é um homem do mundo, um homem tolo como Nabal. E eu entendo, gente, que eu não consigo imaginar o que é você ter dentro de casa um homem que não é salvo, que não tem a Cristo como Senhor na vida dele. Eu imagino tanto deve ser difícil para mulheres assim. Mas eu também não posso distorcer a Bíblia e dizer que não tem graça para essa mulher, que ela está fadada a morrer de sofrimento e que ela tem que mudar o que está na Bíblia, que ela tem que ser a líder sim, que ela não pode ser submissa, porque é a Bíblia que nos ensina isso. Olha o que está escrito aqui, olha, isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É uma pessoa que fala assim, olha, essa pessoa não merece a minha submissão, mas eu vou me submeter pela minha consciência para com Deus. Isso é muito pesado. Deus se agrada disso. Por quê? Não tem méritos em ser paciente quando somos açoitados por termos feito mal. Mas se nós estamos sendo açoitados, sofrendo, gente, injustamente, por ter feito o bem e suportando com paciência, Deus vai se agradar de nós. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. A paciência, a longanimidade, diante das dificuldades, diante das injustiças, Deus está vendo. Ele falou isso comigo ontem, eu até postei no meu status, Deus é o Deus que me vê. Deus é o Deus que me vê. Deus te vê. Quando você fecha a boca e escolhe não falar, mesmo sabendo que você podia falar, mesmo sabendo que você está certa, mesmo sabendo que está sendo injusto contra você. Deus, quando você, por agradá-lo, se submete, Ele se agrada. Amém? Ele vai dizer assim, olha, até Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo, siga os seus passos. Eu terminei de ouvir aquele livro, Nem Seus Passos, o que faria de Jesus, e ele é baseado nesse versículo, o versículo 21, que fala, porquanto para isso mesmo foste chamados, porque Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Em seus passos, o que faria Jesus?
essa pergunta ecoou na minha mente enquanto eu ouvi esse livro, e é verdade. Nós temos que pensar nisso todos os dias. Tá, nessa situação, o que Jesus faria? Né? Ele nos deixou o exemplo para que seguimos os seus passos. Eu amo esse próximo versículo que fala assim, olha, ele, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Mesmo quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu poderia responder você, Pilatos, mas eu não vou responder. Eu poderia revidar, mas eu não vou revidar. Olha só, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que julga com justiça. Mesmo Jesus sendo Deus, mas ele abriu mão dos seus privilégios, mas mesmo ele sendo Deus, ele não revidou, ele deixou o caso dele diante do Pai, que julga retamente. Amém? E nós temos que seguir os passos dele. E aí tem o último versículo, ó. Versículo 24, na verdade. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Uau! David, seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Estamos meditando agora em 1 Pedro 3. E a hora que eu estava lendo, o Edmundo chegou aqui atrás e ele falou, gosto desse texto. E agora chegou um homem aqui também, no nosso meio, que vai gostar desse texto. Brincadeira. Tem a parte deles também, né? Então, diante de toda essa questão da autoridade, como nós falamos, e a parte muito bem me lembrou aqui sobre essa questão de submeter a liderança, gente, e verdadeiramente assim, só de eu ter me tornado esposa de pastor, teve pessoas que mudaram comigo. Só dessa, pra vocês verem o tanto que é sério a questão de submeter-se à liderança. Sabe por quê? Porque o nosso coração é rebelde. Desde que o homem caiu do jardim. Por quê? Porque a gente negou a liderança de Deus. Quando Eva falou assim, olha, eu não vou precisar de que Deus me ensine, eu vou sozinha. Eu não preciso de ninguém que me fale o que é certo e o que é errado. Eu não quero ninguém me falando o que é certo e errado. Eu não quero ninguém sobre mim. É o coração rebelde caído. Mas em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo nós somos feitos novas criaturas. Que na hora da disciplina, ninguém gosta da disciplina. Na hora da disciplina é tida como ruim, né? Eu sou a mãe mais chata. Às vezes eu passo do ponto, às vezes eu sou rixosa, eu sei, tô melhorando, tô tentando melhorar. Mas o mãe como mãe faz o quê, gente? É a chata, o pai é o chato, não tem jeito. Que a disciplina na hora, ela não é vista com bons olhos. Mas depois ela produz resultado. Nós lemos isso em Hebreus, você deve ter lido hoje, quem tá em dia com a leitura da Bíblia aí. Hoje né? Deixa eu ver se ela tá no final. Capítulo 12. Então vamos lá. Vamos começar o capítulo 3, ele é pesado. Vocês estão preparados? Começa falando sobre as mulheres. Da mesma forma, as mulheres devem se sujeitar à autoridade do marido. Assim, mesmo que se o marido se recusar a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Gente, mulheres, seres vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Meu Deus. Ele vai ser santificado pela esposa, pela atitude, não por palavra, porque às vezes a gente quer conquistar com as palavras, né? Mas aqui está dizendo, pela atitude da esposa. Gente, tem uma coisa que mexe com o homem, é quando ele é confrontado. E quando a mulher se submete com amor e humildade, com consciência para com Deus, que é Deus que merece. Meu marido não merece, não merece. Eu entendo e Deus vê. Consciência para com Deus. Submete. A Edmeia Williams fala muito sobre isso. Um dia, por fim, o marido dela estava impedindo ela até de ir para a igreja, se eu não estiver enganada. Eu vi um podcast dela falando assim, de algumas coisas que impediam ela de fazer a obra, com certeza. Mas eu lembro de um dia que... Como é que foi, gente? Ela falou uma coisa assim, até questões de estar presente no culto. Muitas das vezes ela sofria com a questão da não conversão dele. Eu não lembro exatamente como é que era. Mas... ela falou, eu fui submissa. Enquanto ele estava vivo, eu submeti a ele, porque eu fiz o que a palavra mandava.
E aí quando o Senhor escolheu o levar, e eu não estou dizendo que eu não tive luto, que eu não sofri, mas quando o Senhor escolheu levar, aí ela disse, agora Senhor, tu és meu marido, e eu vou fazer a tua obra. Então nós precisamos entender que Deus espera isso de nós, que as mulheres sejam submissas ao seu marido. É claro, gente, até o ponto de que não fira a submissão com Deus. A gente honra o rei, a gente honra a autoridade, mas se a autoridade nos pedir uma coisa que vai contra a palavra de Deus, aí a nossa autoridade maior é aquela que nós devemos submeter, que é ao Senhor Jesus. Amém? Então, continuando. Outra coisa prática para nós mulheres. Mulheres, não se preocupem. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem do interior e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Uau! Lembrando que nós já falamos sobre isso na carta de Paulo a Timóteo. Não é que Deus está dizendo que nós não podemos ter vaidade, que agora nós vamos fazer assim com o cabelo, nós vamos sair na rua assim porque está falando que nós não podemos preocupar com a beleza exterior. Não, gente, não é aí. A questão é a extravagância, é o coração que precisa chamar atenção. Porque se eu não viver o que está todo mundo vivendo, porque se eu não colocar os cílios que está todo mundo colocando, eu vou ser menosprezada. Porque se meu cabelo não for tão hidratado quanto o da outra irmã, eu vou ser menosprezada por falta de identidade novamente, vocês entendem? Então o que Pedro está falando aqui? Não quer dizer que você não vai vestir uma roupa bonita. Se Deus te deu, glorifica a Deus com a tua roupa. E conta como que Ele te deu. Se Deus te abençoou, amém. Mas aqui, você não precisa se preocupar com essas coisas. Nessa versão está preocupada. Deixa eu ver nessa aqui. Não seja o adorno da esposa, ou seja, adorno é o quê? O enfeite, que o seu enfeite não seja o que é exterior, o frisado dos cabelos, os adereços de ouro, o aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração. É isso que nos deve ser a nossa principal preocupação. Será que dentro de mim tem um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus? Hoje de manhã, quando eu orei, pedi ao Espírito Santo que me desse graça e sabedoria para lidar com minhas crianças que estão ficando em casa o dia inteiro, né? E aí eu falei, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de sabedoria. Aí teve uma hora que eu já fiquei estressada ali já. E eu falei, Espírito Santo, já estou estressada de novo. Gente, a gente tem que orar para alcançar esse lugar. Olha só, um espírito manso e tranquilo, que é precioso para Deus. Vocês sabem que nossa vida tem que ser procurar aquilo que agrada a Deus. Tá aqui. O que agrada a Deus para nós, sobre nós mulheres? Um espírito manso e tranquilo é precioso diante de Deus. Uau! E aí vai falar dos exemplos que nós temos, né? As mesmas... pois assim também que a si mesmo se ataviaram as santas mulheres, elas esperavam em Deus estando submissas ao seu próprio marido. Uau! Assim como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, nós somos filhas de Sara, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora você vai para os homens. Homens, vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Isso é pesado. Sabe o que Deus está falando? Se você não trata a sua mulher como um vaso mais frágil, que precisa de ser considerado, se você não trata a sua mulher com dignidade, suas orações não passam nem do teto da sua casa. É pesado, não é? Para que não se interrompam as vossas orações. Eu acho muito interessante falar sobre isso, sobre o vaso mais frágil. Deus mostrou isso muito claro essa semana. Por que a mulher é chamada de vaso mais frágil? Gente, a gente bota filho para fora. E a gente é forte, a gente aguenta gripe, resfrio junto com dengue, e ainda cuida das crianças e faz a comida e arruma a casa, e ainda e ainda naqueles dias do ciclo, a gente é muito resistente. Essa é a verdade. A Bíblia fala que a gente é vaso mais frágil, mas ele pega uma gripe e morre. Não.
Sobre resistência, a mulher é resistente. A gente passa por dores inimagináveis. Mas verdadeiramente, num sentido sentimental, a mulher é mais frágil. O homem é aquele que trata de questões mais sérias com muito mais sobriedade, porque o sentimento dele não aflora tanto como a gente. E graças a Deus eu oro para que os homens sejam esses líderes da casa, que saibam lidar, porque o pai é aquele que dá destino. O pai é aquele que disciplina. A mãe vem com o acolhimento muitas vezes, né? Não que a mãe não disciplina, mas a mãe ela é aquela que espera-se dela esse acolhimento, mesmo com firmeza. O colo da mãe, a sopa da mãe, que ministra o coração. E o pai é aquele que é o firme, que dá o destino, que fala, é isso, é para aqui que você vai. Quando isso é distorcido, a família sofre muito, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A mãe é aquela que vai estar ali para afagar, para cuidar. E às vezes a gente é tão sentimental que em algumas situações, se o homem não se posicionar dentro daquela problemática, a gente acaba não conseguindo resolver. A gente não consegue lidar, porque a gente acaba levando para o lado emocional. Então nós somos sim, gente, vasos mais frágeis. Eu percebi isso muito claramente nesses últimos dias. A gente é do tipo de, vamos deixar para lá? Não vamos falar nada não, depois magoa, sabe assim? Não, vamos continuar assim. Não, tem que ser tratado, temos que resolver, temos que fazer, temos que confrontar. Então a gente precisa muito desses papéis sendo colocados no lugar. É muito importante, por isso que eu falo, gente, o governo é do homem. Graças a Deus por isso. O governo é do homem. A mulher edifica. Ela tem uma capacidade de construir, de destruir incrível. Mas o governo é do homem. A gente não dá conta de governar. Continuando então. Instruções para todos os irmãos. Aí ele continuou falando, olha, então tenham o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros, ele repete. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal. Não insulto com insulto. Retribuam com uma bênção. E assim vocês serão abençoados. Nossa, olha isso. Deixa eu ler no versículo 9 aqui. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, abençoando, falando bem. Dizer bem, bem dizer. Pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Falou mal de você? Fala bem. Ai, Jesus, nós vamos falar. Isso, nós vamos fazer isso na prática, amém? Estão falando mal de você. Mas agora eu vou falar os podres dela. Não. Estão falando mal de você. Mas ela é uma bênção. Lembra da consciência, ó. É ele que eu tenho que agradar. Não sou eu mesma, meu ego. Não é essa pessoa que está aqui, mas ao Senhor. Se quiser desfrutar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios de dizerem mentiras. Ele vai citar esse texto, né? Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz para com todos e siga, mantenha. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, seus ouvidos abertos para as suas orações. O rosto dele, porém, está voltado contra os que praticam o mal. E vai novamente falar sobre o sofrimento, gente. Se vocês fizerem o que é o certo, fazer o bem, quem vai querer fazer mal para vocês? Se vocês estiverem sofrendo por fazer o que é certo, então vocês vão ser abençoados. Agora, em vez disso, não se preocupem. Não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. Que lindo nesse texto. Deixa eu ver como é que está no outro, versículo 15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Uau! Se alguém lhes perguntar a respeito da esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Isso é importante, gente, ó. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Muitas vezes as pessoas vão chegar pra gente e falar assim, mas como é que é assim? Por que você é crente assim? O que você crê? Por que vocês não adoram essa imagem? Por que você, né? Por que você não faz isso? Por que vocês não vão nesse lugar? A Bíblia está dizendo que, ó, quando alguém te perguntar a razão da esperança que você tem, esteja pronto para responder. Por isso nós temos que ser pessoas que manuseiam bem a Bíblia, que sabem bem como responder. Por que vocês só creem em Jesus? Aí você vai falar, porque ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Esteja pronto para responder. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, como nós estamos fazendo.
Que nossa, tipo assim, gente, verdadeiramente, esse ano a minha fé se intensificou tanto porque eu estudei a palavra. Eu sempre gostei de ler, estudava em ocasiões para poder ensinar na escola bíblica dominical, para pregação, mas eu estudei mais profundamente esse ano e hoje eu tenho muito mais bem firmada qual que é a minha fé e qual que é a minha convicção. Então, se você precisa estudar mais para estar mais pronto, na verdade todos nós, né? Todos nós precisamos estudar mais para estar mais prontos para responder a razão da esperança que há em nós. Amém? Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso, mantendo sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falam mal de vocês, vão ficar envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Então, vocês vão falar da esperança, vocês vão falar por que vocês creem em Jesus, qual que é a expectativa do reino vindouro, mas vocês vão fazer isso de modo amável e respeitoso. Não é simplesmente atacando. Tem gente que fala muito bem sobre a Bíblia, sobre a esperança, a razão da esperança, mas faz isso atacando. E isso fecha o coração do descrente. Então nós temos que falar da esperança com amor e com respeito e moderação. Aqui vai falar que ele vai falar que porque foi o versículo 19, ele traz uma teologia bem pesada. Até pedi a Edmundo para me explicar aqui, mas eu não quero me aprofundar muito nisso, tá bom? Porque no versículo 19 fala assim que Jesus morreu e sofreu morte física, mas ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aquele povo que desobedeceu a Deus, enquanto Noé estava construindo a arca, e aquele povo que morreu, só 8 pessoas foram salvas, né? E a arca simboliza a salvação, a arca simboliza a água que foi, né, que veio até ali no dilúvio, simbolizava o batismo. Então, é muito complicado, porque fala que Jesus foi e pregou para espíritos que estavam em prisão, pessoas que morreram até o tempo da arca. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas então houve salvação para as pessoas que tinham morrido? Jesus foi lá nos cativos, aos mortos sem Cristo, e ele pregou para essas pessoas, então elas foram salvas. E lá no capítulo 4 nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai pregar o evangelho para os que estavam mortos. E aí o Edmundo me mostrou que são 2 palavras diferentes que são usadas aqui, então eu não vou me aprofundar, mas eu só vou falar como curiosidade, tá? Quando fala que Jesus foi, versículo 19, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, essa palavra pregou significa ser um arauto, ele anunciou, é a palavra grega kerusso. Ele foi e ele anunciou a salvação que eles rejeitaram. Enquanto Noé construía a arca, que simbolizava a salvação para eles, a regeneração dos pecados, eles escolheram deliberadamente não entrar no projeto de salvação de Deus, que era simbolizado ali pela arca. Então, ali na cadeia, ali presos, Jesus vai lá e anuncia: eu sou a salvação que vocês escolheram rejeitar deliberadamente. Mas eles não foram salvos. Mas, lá no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele foi e pregou as boas novas aos mortos. Embora destinados a morrer como ser humano, agora vivem para sempre com Deus. Então, quais mortos são esses? Essa é uma palavra diferente. Essa palavra é evangelizo. Então, não é que Jesus teve que ser um arauto. O Edmundo me falou, pela teologia dele, que nós cremos como a base do Ministério Fogo e Luz. E eu estou aprendendo, tá, gente? Então, eu vou falar assim pelo estudo dos líderes. Que quando Jesus foi aos mortos aqui e evangelizou, aqui é diferente do capítulo 3, versículo 19. No capítulo 4, a gente está vendo que Jesus, que simboliza quando Jesus foi até o seio de Abraão, e ele vai ali evangelizar, ele vai levar as boas novas, aqueles que vocês creram antes que ele se manifestasse, sou eu, e agora ele vai transportá-los, né, do seio de Abraão para o paraíso. Amém? Então vamos para o capítulo 4. Assim como Cristo sofreu fisicamente, armem-se da mesma atitude que ele teve e estejam sempre prontos para sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás.
Não estão buscando mais os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então vocês não são mais como os que não creem, com imoralidades, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Vocês não são mais assim. Agora, versículo 4 do capítulo 4. Agora essas pessoas ficam surpresas porque vocês deixam de participar das suas práticas desregradas e destrutivas. E por isso elas falam mal de você. Por isso elas difamam. Gente, sempre que a gente saiu de um lugar, que Deus nos levou para um outro lugar, melhor espiritualmente, aquele que está lá ainda preso no lugar inferior, ele vai te ver como uma ameaça. Ele vai te ver com olhos, não com bons olhos. Quem está em trevas não vai entender isso. Então ele vai te difamar. Vai falar, que bobagem que ela não bebe mais com a gente. Que bobagem que agora ela não é feliz. Agora tá nessa bobagem, né? Você já viu pessoas passar por isso? Ah, não, você não aproveita a vida não. Agora você é fanática, agora você não sei o quê. Na verdade é que eles sabem que você está deixando de participar das suas práticas desregradas e destrutivas. A pessoa que tá caindo, ela quer que todo mundo esteja caindo com ela. Se tem alguém subindo, ela quer puxar para baixo, ela quer denegrir. Então, muitas vezes vão falar mal de nós por causa disso. Oremos por essas pessoas, amém? Lembra que Jesus vai vir para julgar os mortos e vivos, né? Falei sobre o versículo 6, sim, já. Então, gente, o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 7. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Olha isso. Sejam sóbrios e vigiem nas suas orações. Sejam disciplinados. Não deixem de orar, porque o fim está próximo. De novo, ele repete. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor cobre muitos pecados. Abra sua casa de bom grado para os que necessitam de lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo um bom uso da múltipla e variada graça divina. Olha, eu acho lindo nas outras versões que fala assim, que nós temos que ser bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aquilo que Deus nos entregou, nós temos que ser um bom mordomo, usar isso para servir as pessoas. Não é que eu vou me tornar um líder e uma autoridade e agora eu vou exercer essa autoridade, vou aproveitar dos privilégios, dos prestígios que ela me traz. Não, você é o servo. Tudo que Deus te deu é para servir outra pessoa, não é para si servir. Nós temos que ser bons mordomos. Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus te dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Novamente, Pedro vai falar de tribulação, de perseguição. Irmãos, não fiquem surpresos quando uma provação de fogo ardente chegar. Como se estivesse acontecendo uma coisa estranha. Não. Alegrem-se nessas provações, porque vocês estão podendo participar do sofrimento de Cristo, a fim de que participem também da maravilhosa alegria, da glória dele quando for revelado. Se você for insultado por causa do nome de Cristo, vai ser abençoado, porque o Espírito Santo repousa sobre vocês. Se sofrer, porém, que não seja por ter matado, roubado, causado confusão, intrometido em assuntos alheios. Agora, se sofrem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados desse nome. Uau! Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Capítulo 5, para a gente poder terminar. Agora eu vou falar para os presbíteros. Presbítero era o pastor, né? Era o líder que estava ali usado por Deus para liderar, para governar, né? A igreja daquela época. Ele vai dizer assim, olha, eu vou falar agora para os líderes, tá? Eu também sou líder, também testemunhei o sofrimento de Cristo, também vou participar da glória dele. Eu peço a vocês, cuida do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não com má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. A verdadeira autoridade guia os liderados, não pelo que fala, mas pelo que faz, pelo seu bom exemplo. Não faz de má vontade, não por aquilo que a gente pode ganhar com aquilo que Deus nos deu, mas para servir, pelo desejo de servir a Deus. Uau! E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória. Então todos vocês vistam-se
de humildade no relacionamento uns com os outros. Lembre-se que Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele vos exaltará. Aí tem uns versículos que são maravilhosos, né? Esses 6, gente, meu Deus, deixa eu colocar nas versões mais tradicionais. Que eu tenho apego emocional, vocês sabem. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no exato tempo, vos exalte. No tempo oportuno, Ele vos exaltará. Humilhem-se em cima, né? Sujeitem-se a Deus. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não precisa ficar ansioso com nada, Ele está cuidando de você. Sede sóbrios e vigilantes. Lembra, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Ele não é um leão, é como um leão, porque nós temos o leão da tribo de Judá do nosso lado. Mas ele anda como um leão, buscando, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E aí ele vai fazer as saudações finais. Amém? Eu espero que seja edificante para vocês. É uma carta bem preciosa, né? Bem prática também, que nós possamos colocar em prática. Amém? Deixa eu mandar um beijo aqui para quem ficou até o final. Sossô, obrigada, Pati, desde o comecinho aqui com a gente. Vanilda, minha mãezinha também. David, Deus abençoe vocês. Lembrando do que nós lemos ontem, que nós não sejamos só ouvintes, mas operosos praticantes dessa palavra. Amém? Sujeitando a Deus, sujeitando a autoridade dEle, humilhando diante da mão dEle, para que Ele nos exalte quando Ele entender que chegou o tempo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo, pela companhia. E amanhã a gente volta. Eu tomei a decisão de amanhã falar de 1 João, que são 5 capítulos preciosos, e depois eu vou juntar 2 Pedro, as cartinhas menores, e colocar tudo num dia só. Tá bom? Achei que vai ser melhor assim. Eu que agradeço, Pati. Deus abençoe também, viu? Eu que agradeço. Parabéns por mais um ano. Terminando a leitura bíblica. Como é bom, né, gente? Como é precioso. Meu Deus, tem sido tão bom. Sábado eu vou, mãezinha. Depois eu te mando mensagem, viu? Então, gente, que Jesus abençoe vocês e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.